Eu não cheguei nem a ser atendido. Em nenhum momento ninguém me abordou e ninguém me perguntou o que eu queria. Não me deram voz para explicar que eu apenas queria alugar a minha beca de formatura. Esse é o relato do universitário Fernando Matias, de 25 anos, contando como se sentiu depois de ser impedido de entrar em uma empresa de fotografia na última sexta-feira, em Imperatriz. Fernando irá se formar esta semana em arquitetura e urbanismo e foi até a empresa para alugar uma beca, mas saiu do local constrangido e sem atendimento. Eu procurei uma empresa da cidade de Imperatriz, uma empresa de fotografia, para fazer o aluguel da minha beca, né? E ao chegar na empresa, eu estacionei a moto na frente, do outro lado da rua, e me dirigi até a empresa. Quando eu cheguei, o portão do estacionamento estava aberto, a empresa possui uma grade vazada na frente, tem um terraço onde é localizado o estacionamento, e logo após tem uma porta de vidro que dá um acesso direto à recepção. Então eu entrei pela grade, que estava aberta, passei pelo estacionamento e me posicionei de frente para essa porta de vidro que dá acesso à recepção. Eu empurrei a porta para ver se estava aberta e eu percebi que não estava aberta. E eu fiquei esperando alguém abrir para mim. Pela porta de vidro eu conseguia ver que tinha algumas pessoas na recepção. E ninguém se levantou para abrir a porta para mim, né? Fernando conta ainda que no primeiro momento ficou sem entender o que estava acontecendo e que só depois caiu a ficha de que a empresa não queria atendê-lo. Eu puxei e também não abriu, então eu percebi que a porta estava trancada e fiquei esperando o tempo todo alguém levantar para vir abrir a porta para mim, né? E ninguém levantava. Aí eu puxei mais uma vez, porque até então eu pensei que eu que não estava conseguindo abrir a porta. E uma mulher então levantou, se dirigiu até a porta e apertou o botãozinho do controle. Então o portão começou a baixar, o portão que fecha completamente o acesso à recepção. Eu me afastei da porta, né, porque o portão estava baixando e fiquei sem entender aquilo, que até então eu pensei que alguém iria vir me atender. E ninguém saiu para me atender. Então eu pensei automaticamente que tinham encerrado o horário de atendimento. Constrangido, o estudante foi para casa e contou a situação para a amiga Arielle Dares, que, revoltada pela forma como o amigo foi tratado, foi no mesmo dia até a empresa. Ao contrário de Fernando, Arielle, que é branca e loira, foi recepcionada e atendida. Fernando diz que foi nesse momento que ele percebeu que a atitude da empresa estava relacionada à cor de sua pele. Nós voltamos ao local. Eu fiquei na esquina da empresa e ela desceu da moto e foi até a empresa. Quando ela chegou na empresa, eles simplesmente abriram a porta para ela. Desejaram boa tarde, perguntaram se poderiam ajudar com alguma coisa. Quando ela chegou lá, o portão da recepção que tinham baixado para mim, que cobria a porta de vidro, já estava aberto. Atenderam ela de uma forma completamente diferente. Na verdade, atenderam. Eu não cheguei nem a ser atendido. Ela chegou lá com a mesma vestimenta simples, igual eu. Tava de short e sandália. Ela também tava de short e sandália. Mas eles atenderam ela. Nesse momento, a minha ficha caiu do que aconteceu, que foi realmente um ato racista. Então ela questionou eles por que eles não tinham aberto a porta para mim. E elas disseram que horas, como é o nome dele. Ela explicou toda a situação. Foi um ato racista, algo que me deixou extremamente constrangido. E é com muita tristeza que eu gravo esse vídeo hoje, porque nós estamos em pleno século XXI. E ter que relatar atitudes como essa é extremamente constrangedor. Já aconteceu algumas vezes em algumas lojas que deixaram de me atender, mas a forma mais violenta de que aconteceu, mais constrangedora, foi essa de ontem. A amiga de Fernando relata o que a empresa disse quando ela foi ao local. Vi o constrangimento no rosto dele. Eu falei assim, não, vamos lá, vamos voltar, para elas verem e entender o que elas fizeram, porque até então, para elas, ele era apenas um bandido. O Fernando ficou lá fora, na outra esquina, ele não queria nem olhar. Então eu entrei lá, só para elas verem o que elas fizeram. E quando eu me dirigi à porta de vidro, acho que a recepcionista abriu a porta e falou assim, boa tarde. E eu sabia que iam abrir para mim, infelizmente eu sabia. Porque ao ver da sociedade eu não apresento nenhum padrão de risco. Mas isso não justifica nada. E eu já fui logo falando, né? Boa tarde. Eu queria saber o porquê que fecharam a porta na cara do meu amigo. E ela, seu amigo? Que amigo? Como é o nome dele? Eu falei, Fernando. Ela, não fechamos. Eu fechou. Ele acabou de vir aqui. Vocês não perguntaram nem o que ele queria, o que ele veio fazer aqui, só simplesmente fecharam, ele foi embora arrasado. Gente, ele só queria alugar uma beca. Aí lá vem outra pessoa, né? Aí ela
veio me relatar a história. Não, é o seguinte, tinha uma moça aqui, essa moça entrou e logo em seguida ele veio atrás. E aí essa moça chegou já fecha, que ele vai assaltar. E elas simplesmente ouviram essa pessoa e fez o que essa pessoa pediu, né? Fernando registrou um boletim de ocorrência contra a empresa por injúria racial. De acordo com o boletim, as atendentes da empresa confundiram Fernando com um bandido, após 2 clientes afirmarem que havia um bandido querendo roubá-las. Nós procuramos a empresa de fotografia, que negou as acusações e disse que só irá se pronunciar quando for notificada oficialmente. Para Fernando, o que aconteceu na empresa foi a forma mais constrangedora e violenta de injúria racial que sofreu até hoje.